Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver agora, rapidamente, como foi que a Primeira Guerra ela começou a acontecer. No vídeo anterior, nós vimos que a Primeira Guerra Mundial ela iniciou com a morte de um príncipe chamado Francisco Ferdinando, que foi assassinado por um jovem de uma associação criminosa chamada Mão Negra. E a gente vai observar que esse jovem Gabriel Príncipe matou-lo porque ele queria a independência da Sérvia, que era um país da região da Bósnia. A gente vai observar que a morte desse príncipe foi muito importante. Além dele ser o príncipe herdeiro da Áustria, a gente vê que foi um motivo que faltava para eles darem início à Primeira Guerra Mundial. Então, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, será a morte do príncipe Francisco Ferdinando. Em seguida, a gente vai eu vou tentar explicar rapidamente como foi que aconteceu então essa guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu em 3 fases. Na primeira fase foi uma guerra de movimentação, na qual os países como a Alemanha, o Império Otomano, que é onde hoje fica a Turquia, tentaram expandir o seu território e dominar a França. Na segunda fase da guerra, ela aconteceu de 1915 a 1917. Foi a chamada Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras foi uma guerra onde os países cavaram buracos na terra e o exército ficava dentro desses buracos que eram cavados na terra. Essa fase da guerra foi uma chamada guerra de posição. Por quê? Eles tentavam manter a posição onde eles estavam para evitar que os inimigos entrassem no seu território. E por último, vamos ter a chamada terceira fase, que vai ser onde vários países começaram a participar da Primeira Guerra Mundial, como Canadá, Estados Unidos, Japão, a Índia, a China, soldados africanos e também houve a participação do Brasil. E principalmente a gente vê aí, nessa terceira fase, vai ser onde a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e os demais países começaram então a exigirem um pagamento das dívidas porque a Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá para a primeira fase. Na primeira fase da Primeira Guerra Mundial, a gente vai observar que essa primeira fase é chamada de Guerra de Movimento. Por quê? O primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver que a Alemanha, a Rússia, todos os países como a França, a Inglaterra, a Áustria, todos começaram a declarar guerra uns para os outros. A partir da Primeira Guerra Mundial, do primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, a gente começa então a observar que a primeira fase é chamada de Guerra de Movimento exatamente porque os países começaram a se movimentarem, a saírem por outros países, por outros territórios, tentando dominar uns aos outros. Inicialmente, essa guerra de movimento ela vai acontecer a Alemanha pelos turcos otomanos, que queriam invadir o território da França. Nós vamos ver como a Alemanha queria invadir, estava em movimento para invadir a França, ela teria que passar pela Bélgica. E para a Alemanha passar pela Bélgica e chegar pela França, eles estruparam mulheres, cortaram as mãos de crianças, cortaram os seios de mulheres belgas e principalmente a gente vê que eles destruíram casas, edifícios, tudo que havia na Bélgica. Nós vamos ver que uma das maiores batalhas que vai acontecer entre a Alemanha e a França vai ser a chamada Batalha de Marne, onde a França, sendo invadida pelos alemães, tivemos 1 milhão de soldados ingleses e franceses e 1,5 milhão de soldados alemães. Porém, devido à França reconhecer o seu território, acabaram expulsando os alemães do seu território e os alemães foram obrigados a recuarem. Claro que os franceses saíram vitoriosos, porém com um grande número de mortes. A segunda fase da Guerra de Trincheiras ela vai ser uma das mais importantes. Por quê? Vai ser a fase mais duradoura da Primeira Guerra Mundial. Essa Guerra de trincheiras significa o quê? Eram buracos que eram cavados na terra e esses buracos serviam para que os soldados se acomodassem nelas. Essa Guerra de Trincheiras ela vai acontecer de
1915 a 1917. Durante esses 3 anos que a gente vê da fase da Guerra de Trincheiras, a gente vê que eles decidiram então cavar esses buracos e nesses buracos eles se alojavam. O que é que nós temos que ver? Essa Guerra de Trincheiras, ela matou mais soldados que viviam dentro delas do que os soldados que viviam fora das trincheiras. Por quê? Essa Guerra de Trincheiras, nós vamos ver que foi criada para que o soldado ele evitasse que outros soldados de outros países invadissem o seu território. E a partir de então, essa guerra de trincheira também é chamada de guerra de posição. O soldado ficava no seu local, evitando que o outro entrasse no seu território. Porém, a gente vê que as trincheiras eram um nojo, pessoal. Não havia higiene. É a fase mais terrível da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Lá não havia comida, não havia higiene, era muito úmido, haviam vários ratos, as pessoas morriam, os soldados, como nós estamos vendo aí na foto, elas morriam e eles não poderiam sair. Por quê? Se eles saíssem, eles poderiam levar um tiro de outra trincheira dos inimigos que estavam do outro lado. Então eles ficavam os corpos podres das pessoas que morriam dentro da trincheira, havia dejetos, o cocô ficava também dentro da trincheira. Então a gente vê que a vida na trincheira não era uma vida boa, não era uma vida agradável. Não havia higiene, não tomava banho, os lugares também eram úmidos, como a gente pode ver, e principalmente a falta de alimentos que matavam as pessoas. Houve um episódio chamado A Trégua de Natal, em que os soldados alemães pediram uma trégua aos soldados ingleses e eles festejaram então, e eles acabaram então festejando durante uma noite de Natal. Então esse episódio ele foi muito importante, porque mesmo durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, soldados inimigos fizeram as pazes na noite de Natal, cantaram, dançaram, jogaram futebol, trocaram presente. Então isso é importante para a gente compreender o quanto é importante estudar a história, porque mesmo durante uma guerra, eles fizeram as pazes durante um momento trocando presentes. Claro que depois voltaram, uns a matarem os outros. A gente vê que também na Guerra de Trincheiras foram criadas as armas químicas, como o gás lacrimogênio, o cloro, o gás mostarda, que foi o mais terrível, que mais matou pessoas. Esse gás mostarda, ele provocava bolhas na pele, os olhos ardiam, as pessoas pensavam que iam ficar cegas, vomitavam, tinha hemorragia interna e externa, e podiam até morrer se passasse muito tempo. Inclusive Hitler, que deu início à Segunda Guerra Mundial, ele foi afetado com o gás mostarda, não é? Porém, ele sobreviveu e vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Nessa guerra de trincheira, nós vamos ver que a maior batalha foi a chamada Batalha de Verdun, onde 1 milhão de soldados morreram, dentre eles 2 milhões de soldados alemães e franceses lutaram, e a gente vê que a Alemanha acabou anexando o território da Polônia ao seu território. Então essa Batalha de Verdun, entre França e Alemanha, foi o momento que a Alemanha anexou a Polônia ao seu território. E a gente, para finalizar, nós vamos ter a terceira e última fase da guerra. Na terceira e última fase da guerra, a gente vê que já haviam sido 3 anos de guerra e a partir desse momento os países eles começaram a passarem por uma crise econômica. Porque imagine, você 3 anos gastando em armamento, gastando em alimentação, gastando em fardamento dos soldados e principalmente para conquistar os outros países. Porém, a gente vê que a Alemanha já estava sem condições para sustentar os combatentes, aqueles combates que estavam acontecendo, o Império Otomano começou a decair, nós vamos ver que a Alemanha já estava fraca, a Itália tinha deixado de apoiar a Alemanha em 1915 e estava ajudando a Tríplice Entente, e a partir desse momento a gente vai observar que as fábricas, plantações, casas, edifícios, pontes, tudo tinha sido destruído no continente europeu.
E a partir desse momento, a gente vai observar que vários países começaram a apoiarem a Tríplice Entente a derrotar a Alemanha. Nós tivemos a participação dos Estados Unidos e do Brasil, que entraram na guerra por quê? Porque tiveram seus navios afundados por submarinos alemães. E esses navios do Brasil e dos Estados Unidos foram afundados por quê? Porque eles levavam alimentos para a Inglaterra, para a França, para a Rússia. E tudo isso então fez com que os Estados Unidos primeiro entrasse na guerra, porque teve os seus navios afundados, e em seguida vamos ter a participação então do Brasil também, porque teve o seu navio afundado. O navio dos Estados Unidos era Lusitânia e Arábia, e o do Brasil era chamado de Paraná. Em seguida, a gente vai observar que o Brasil, na Primeira Guerra Mundial, ele participou enviando médicos, enfermeiros, medicamentos e também enviou alguns aviadores, pessoas que pudessem participar em aviões. Então a gente vê que a participação maior foi dessa forma, enviando médicos, enviando enfermeiros, enviando também alimentos e medicamentos, enviando poucos soldados e enviando também um grupo de oficiais da Marinha. Mas a maior participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi enviando médicos, medicamentos, farmacêuticos, remédios e também enfermeiros e alimentos, certo? Então a gente vê que na Primeira Guerra Mundial não houve uma participação muito grande de soldados do Brasil lutando na Primeira Guerra Mundial. Claro que alguns foram participar, mas a maior participação do Brasil na guerra foi enviando soldados e enviando também alimentos e remédios. A gente vê que na Primeira Guerra Mundial o Brasil não foi bem sucedido não. Por quê? Como eles pensavam, já estavam com medo do Brasil, da Alemanha, destruir os navios do Brasil que eram levados para a Inglaterra levando alimentos e para a França, nós vamos ver que um dia estava um navio brasileiro e embaixo eles viram uma resta. Só que eles pensaram que era um submarino alemão, só que não era. Eram toninhas, um animal parecido com um golfinho. Então eles mataram todo aquele cardume de toninhas, um animal parecido com os golfinhos, e o Brasil foi ridicularizado na época. Apareceu até no jornal. O Brasil passando vergonha porque tinha matado toninhas, matado golfinhos, pensando que era um submarino alemão. Em seguida, a gente vai observar aqui por que a Batalha das Toninhas entrou para a história. Porque o Brasil passou uma grande vergonha, não é? Matando golfinhos pensando que era um submarino alemão. E para a gente finalizar, a gente vê que também a Rússia ela foi obrigada a deixar a Primeira Guerra Mundial porque ela estava passando pela chamada Revolução Russa, que a gente vai estudar na próxima unidade. Então a gente vai observar, depois que a Alemanha, depois que também a Áustria, depois que o Império Otomano começaram a se enfraquecer, não tinha mais dinheiro para se manter, e principalmente com a entrada dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai apoiar a Tríplice Entente, vai apoiar a Inglaterra e a França e a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E enquanto a Alemanha estava sem dinheiro. A partir desse momento, a Alemanha, sem ter mais condições de se manter na Primeira Guerra Mundial, a gente vê que a Alemanha ela vai ser obrigada a assinar um acordo chamado de Tratado de Versalhes. Prestem atenção. Para compreender a Segunda Guerra Mundial, é importante compreender como terminou a Primeira. E a Primeira Guerra Mundial ela vai terminar assim. A Tríplice Entente, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos foram os vencedores da Primeira Guerra Mundial e obrigaram a Alemanha a assinar um acordo chamado de Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes foi uma humilhação em que a Alemanha foi obrigada a assinar um tratado de paz. Só que a Alemanha ela foi humilhada nesse tratado. Por quê? A Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, nesse documento chamado Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi obrigada a assinar, dizendo que teria que devolver territórios, suas colônias que foram conquistadas e também, principalmente, pagar
uma grande indenização aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, se alguma questão caiu, o que foi o Tratado de Versalhes? Foi um documento em que a Alemanha se declarava culpada pela Primeira Guerra Mundial, certo? Nesse tratado que foi assinado pela Alemanha, Tratado de Versalhes, dizendo que tinha sido culpada pela Primeira Guerra Mundial, a gente vê que a Alemanha não podia ter um exército de mais de 100 mil homens, não podia ter uma força aérea, uma força marinha também não poderia ter, porque significava que eles poderiam novamente entrar em guerra. Nós vamos ver que eles foram obrigados a devolver Alsácia e Lorena para a França, que tinham tomado em uma guerra bem antiga de 1870. Foram obrigados também a pagar uma grande indenização, ou seja, pagar muito dinheiro para os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, e entregar seus navios à França, à Inglaterra e à Bélgica, e a gente vê que foi criado a Liga das Nações em 1919. Essa Liga das Nações é o que nós chamamos hoje de ONU. É uma organização criada lá nos Estados Unidos e pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial para evitar outro conflito mundial. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção que esse Tratado de Versalhes vai ser um documento em que a Alemanha foi obrigada a assinar, dizendo que ela tinha sido culpada por acontecer a Primeira Guerra Mundial. E esse tratado, esse documento assinado pela Alemanha, dizendo que ela tinha sido culpada pela guerra, vai humilhá-la. Então, a Segunda Guerra Mundial vai acontecer exatamente porque a Alemanha ela foi humilhada na Primeira Guerra Mundial, sendo obrigada a assinar um documento que dizia que ela tinha sido culpada exclusivamente por ter dado início à Primeira Guerra Mundial. E o nome desse tratado é chamado de Tratado de Versalhes, que foi assinado lá na França pela Alemanha. Então a Alemanha é obrigada a assinar um tratado de paz, dizendo que tinha sido culpado pela guerra e queria pagar pelos seus erros, devolvendo terras, não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, foi obrigado a devolver as suas colônias e também, principalmente, pagar uma indenização milionária por ter sido culpado pelo acontecer a Primeira Guerra Mundial.